Jesus, Senhor, me chego a ti, Bahia Santa, mereci, olha livre mesmo aqui, aceita pecador, eu venho como sou, eu venho como sou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como sou, eu nada posso merecer, tu vês-me prestes a morrer, não me deixes perecer, aceita pecador, eu venho como sou, eu venho. Amém. Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 26, o versículo de número 24. Gênesis, capítulo 26, o versículo 24. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Gênesis, 26, verso 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos ter um momento de oração onde nós vamos elevar nossas vozes a Deus e falar com o Senhor. Oremos ao Senhor neste instante. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, Senhor poderoso e Criador dos céus e da terra, vem nesta hora, Senhor, enriquecer e encher cada coração com a tua graça, com a tua paz, com a tua presença, com a tua esperança, com o teu amor, com o teu poder. Suplicamos a Ti, Senhor, o perdão dos nossos pecados e o aumento, o acréscimo da nossa fé. Fortalece a cada querido irmão, a cada querida irmã, Senhor, que nos ouve nesta hora. Que, ó Pai, cada ato deste culto, Senhor, possa ser abençoado também por Ti. E acima de tudo, ó Pai, que o Teu nome seja engrandecido, exaltado, glorificado, e que cada alma, cada vida, possa na Tua presença exaltar e glorificar o Teu nome sempre, Senhor. E que possamos, ó Deus, iniciar esta nova semana cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua graça e do Teu poder. Fortalece-nos e abençoa cada ato deste culto. Em nome de Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos começar, na verdade, a parte de louvor ao Senhor através de uma leitura bíblica. Eu quero pedir aos irmãos, que nós possamos estar fazendo esta leitura bíblica neste momento, que é em 2 Crônicas, capítulo 32, o versículo 7. 2 Crônicas, capítulo 32, o verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. A palavra do Senhor fala que está conosco aquele que é maior do que o que está com o nosso adversário. É o Senhor Jesus Cristo que está conosco. É o Senhor Jesus Cristo que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação. Por isso é que nós não tememos, por isso é que nós buscamos e glorificamos ao Senhor. Amém, querido? Com certeza o Senhor Jesus Cristo está à tua direita, está no teu coração, e essa fé que nós temos em Jesus Cristo, que o Senhor derrama sobre nós, ela estará nos dirigindo e nos fortalecendo em todo o tempo.
Vamos abrir os nossos lábios e louvar ao Senhor neste instante, neste momento, entoando este cântico de louvor ao nosso Deus. Jesus, em tua presença. Vamos louvar ao Senhor com este cântico. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar, fazer teu nome grande, grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar, fazer teu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Glórias ao Senhor. Amém, queridos? Vamos continuar louvando ao nosso Deus com mais uma canção. Santo, 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 Deus onipotente. Vamos continuar adorando ao Senhor.
és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente é santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfo, excelso Criador. Amém, queridos? Vamos continuar adorando ao nosso Deus, louvando ao Senhor com mais um cântico. Antes ainda, porém, deste cântico, eu gostaria que nós tivéssemos um breve momento de oração, que nós pudéssemos estar neste momento intercedendo por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfermos. Eu queria colocar a vida de cada um de vocês nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Colocar também algumas famílias que estão enlutadas, né? Nós acabamos de receber alguns pedidos de oração, né, por pessoas que são irmãos nossos em Cristo Jesus, estão passando por lutas, por dificuldades, né? Neste momento, deixe eu colocar aqui para os queridos irmãos, nós vamos estar orando pela família do reverendo Marcos Albert Egivelt. Ele perdeu o pai dele, né, nestes dias. Ele é pastor lá em Palmas, no Tocantins. Então nós vamos estar intercedendo pela família dele, né? E também pedindo pela mãe da irmã Daniela, da esposa dele, que está muito enferma. Então vamos estar orando neste momento por estes queridos, pelo pastor Marcos Albert e pela mãe da Daniela, né? E a seguir vou estar orando por outras pessoas, orando também pela vida de outros irmãos nossos. Vamos orar também pela vida da Gabriela, né? Deixe-me ver aqui direitinho. Pedido de oração pela vida da Gabriela e pela vida da dona Amália também. Amém, queridos? Oremos. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, colocamos diante de Ti nesta hora, Senhor, em especial a vida, Senhor, da Gabriela, Senhor, e a vida da avó dela, da dona Amália, Senhor. E pedimos que o Senhor esteja cuidando da vida da Gabriela, Senhor, que está com suspeita de estar doente com Covid, e também da vida da dona Amália, Senhor, que está adoentada, que está, Senhor, enferma, Senhor. Esteja enviando, ó Pai, Teu Espírito Santo de poder, a estar tranquilizando os corações e os Teus anjos, Senhor, a curar, a tocar nesta vida, Senhor, uma unção especial de cura, Senhor, tanto, Senhor, para a Gabriela, que estava com vômito, como também para a dona Amália, Senhor. Esteja abençoando a vida de ambas, ó Pai, e que Teu Espírito Santo de poder possa estar tocando nesses corações e mostrando que o Senhor está no controle da situação, mostrando que o Senhor é Deus de poder, de misericórdia, de bondade, Deus também de justiça, mas Deus de amor. E que o Senhor possa estar, Senhor, mostrando a elas que o Senhor está curando nesta hora, e elas possam, Senhor, vir a crer em Ti como o único Senhor e Salvador das suas vidas, e confessar o Teu nome em todo o tempo, e saberem, ó Deus, que Tu és o Deus de misericórdia, que és o Deus que perdoa, e não há nenhum outro nome sobre a face da terra que importa que nós sejamos salvos,
salvos e libertos, a não ser o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor, colocamos também a vida, Senhor, daquele pastor, da sua família, Senhor, do pastor Marcos Velt, Senhor. Ó Pai bendito, que tristeza, Senhor, tão grande, a perda, Senhor, do pai dele, Senhor. Ó Paizinho querido, vá tocando, Senhor, no coração dele, de toda a sua família, e consolando o coração deles, ó Pai. E também toca, Senhor, no coração, Senhor, da irmã Daniela, e conforta o coração dela, pois a sua mãe está enferma, Senhor. Ó Pai eterno, toca, Senhor, na vida dos médicos, e se há algo que foge da medicina, Senhor, faz um milagre, Senhor, na vida dela, Senhor. Ó Pai, faz aqueles órgãos que estão, Senhor, com falência múltipla voltarem a funcionar. Só o milagre da Tua mão pode fazer isso, ó Pai. E tudo isso nós te pedimos, ó Deus, crendo que recebemos. Aqueles demais irmãos que estão passando por lutas, por dificuldades, por enfermidades, talvez, Senhor, uma dor na coluna, talvez, Senhor, dor de cabeça, Senhor. Ó Pai eterno, nós não sabemos, ó Pai. Todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, talvez com qualquer tipo de inflamação ou dificuldade, Senhor. Toca, Senhor, aqueles que estão com enfermidades nos olhos, nos ouvidos, na garganta, Senhor. Ó Paizinho bendito, vai e toca. Aqueles que estão com dificuldades nos pulmões, nos rins, no fígado, Senhor, nos órgãos internos. Toca, Senhor, e cura. Sara, Senhor, de toda enfermidade. Esteja libertando e levantando-os em Teu nome, Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Continua a nos abençoar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus. Amém, queridos? Vamos nós trabalhar. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus e no seu bom conselho, vigor renovar, gentes trazendo o que Cristo ordenar, no labor com fervor a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, aos perdidos dizer que de Deus hoje mesmo perdão podem ter. Quem buscar o Senhor redimido será, pois Jesus salvação para sempre nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação graciosa nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Amém, amados. Vamos ter mais um momento de leitura da palavra e a seguir uma oração. Vamos abrir as nossas Bíblias
em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, os versos de 14 a 30. Mateus 25, do verso 14 ao verso de número 30. Mateus 25, do 14 ao 30. A palavra de Deus diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E disse-lhe o senhor... Desculpe, queridos, eu pulei aqui um versículo. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5 talentos e dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui mais outros 5 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, e aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe se dará, ou se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Até aí apenas, meus queridos irmãos. Vamos ter uma breve oração. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Oremos. Senhor Deus e Pai, colocamos diante de Ti a vida de cada irmão e cada irmã. E te suplicamos, Senhor, que o Senhor nos esteja capacitando, a mim também, que estarei ouvindo e pregando a Tua palavra, e a cada irmão e irmã que estarão ouvindo, Senhor, e num outro momento também compartilharão esta palavra com outras pessoas. Ó Pai, que nós que estamos compartilhando hoje contigo, sejamos cheios do Espírito Santo, estejamos compartilhando com os Teus filhos, sejamos, Senhor, inundados com a Tua presença, com o Teu poder, e que Teus filhos também, Senhor, cada um deles, os nossos irmãos em Cristo que estão ouvindo a Tua palavra, sejam inundados também com o Teu poder, com a presença do Teu Santo Espírito, com a Tua glória, com a Tua graça, Senhor, com a presença, Senhor, restauradora do Espírito Santo de poder. Ó Paizinho querido, nós te pedimos tudo isso, fala conosco e inspira-nos, Senhor, sopra sobre nós e nos vivifica para que possamos viver esta semana, Senhor, a partir de hoje, Senhor, cheios da Tua presença, cheios de alegria, de graça e de bondade, Senhor. E tudo isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Jesus.
Bom, amados irmãos, nós estamos neste momento com uma certeza no nosso coração, é que o Senhor está falando conosco através da sua palavra e que nós precisamos estar atentos ao que o Senhor Deus tem para dizer, para ministrar aos nossos corações. De fato, irmãos, nós precisamos glorificar e exaltar o nosso Deus em todo o tempo. Precisamos exaltar e glorificar ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas não podemos apenas fechar o nosso foco e a nossa atenção àquilo que nós julgamos estar acontecendo naquele momento. Não podemos imaginar que por um simples motivo de estarmos no reino de Deus, que o Senhor nos protegerá de tudo aquilo que nós temos feito de errado, de todos os caminhos e as confusões nas quais nós muitas vezes nos colocamos. Há que se ter intenção e sentido na direção que o Pai tem colocado em nossas vidas. E o Senhor tem colocado no nosso coração a presença do Espírito Santo para ministrar, para dirigir, para trabalhar, para orientar as nossas vidas. E eu peço que os irmãos continuem aí com a Bíblia aberta e bem atentos, pois nós vamos estar trabalhando aí com esse texto mais um pouco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então, fique aí atento à palavra do Senhor, que a gente de vez em quando vai estar retornando a ela. E eu quero colocar neste momento qual era o contexto daquela parábola que Jesus falou. Jesus está colocando para os seus discípulos uma parábola num determinado contexto. É um contexto, sim, de crise. Semana passada nós falamos também de crise, mas esse contexto de crise, ao qual nós estamos tratando hoje, ele é diferenciado do contexto que nós falamos na semana anterior. Esse contexto que nós nos referimos no momento, ele trata do momento, do tempo específico entre a vinda de Jesus e a volta dele, a parousia, que é o retorno de Jesus Cristo. Na verdade, a vinda de Jesus Cristo, e ele subiria aos céus, a ascensão dele, especialmente o momento entre a ascensão de Jesus, quando Jesus deixaria os discípulos, e a parousia. Esse momento, essa parábola trata desse momento de crise, da ausência de Jesus aqui na terra e da necessidade das pessoas estarem se preparando para este momento, onde o Senhor Jesus não estaria presente, elas dependeriam totalmente da presença do Espírito Santo. É nesse contexto que Jesus fala com os seus discípulos e também fala conosco através desta parábola, pois isso era exigido, naquele momento, que Jesus os preparasse para aquele instante. E o contexto próprio das parábolas que estarão a seguir vão falar sobre essa temática, É um conjunto de parábolas de crise que estão aí, um conjunto de parábolas de momento de parousia que está falando. E nós, ao estudarmos essas parábolas que falam do elevado grau de exigência, do elevado grau de diligência que seria exigido daqueles cristãos, um momento de crise, um momento de angústia, é que Jesus apresenta para eles a parábola dos talentos, onde nós temos, no primeiro momento, um senhor que recebe 10, ou recebe um conjunto de talentos, E os talentos eram uma forma de dinheiro, e esse dinheiro era uma grande soma, uma soma vultuosa, uma grande quantidade. Se nós pegarmos o paralelo desta parábola que está no Evangelho de São Lucas, lá em São Lucas ele fala um pouco diferente. As somas lá são vultuosas, mas o que mais importa para nós não são as somas em si, é a atitude de se receber a responsabilidade por aquele valor.
Aqui o que menos conta é um valor em si monetário. O que mais conta é um valor espiritual. A parábola usa o valor monetário porque na ideia daquelas pessoas o dinheiro tinha um grande valor e na nossa sociedade hoje também. E é de tal modo utilizado este valor monetário que os cristãos daquela época, ao ouvirem a parábola daqueles servos, eles se identificariam com clareza e identificariam quem eles eram, esses servos, e quem eram os senhores e quem eles próprios seriam dentro daquela parábola. Quais os papéis eles assumiriam naquela parábola. E de fato, nós temos aí uma situação muito difícil. E muitas pessoas querem colocar Deus no lugar deste Senhor. E é muito complicado a gente fazer isso assim diretamente, porque em alguns momentos esse Senhor, ele parece um pouco injusto. Ele viaja, deixa poucas instruções para os seus servos e depois volta e cobra tudo deles. Então isso parece ser um pouco injusto, e há pessoas até que falam, não, é muito injusto, se esse Senhor for Deus, é um Deus injusto, não é um Pai amoroso, é um homem que cobra, é alguém terrível. E de fato a parábola aqui fala de um homem, e nós temos que considerar o exemplo humano. E depois de interpretarmos a parábola, aí sim, fazermos as devidas comparações com a realidade espiritual, com Deus e com os homens. Então, primeiramente, aqui vemos que se trata de um proprietário, uma pessoa rica que tem posses e que se preocupa com o uso do seu dinheiro, mas que sai em viagem a trabalho, a negócios. Neste caso, do Evangelho de São Mateus. No Evangelho de São Lucas, que nós não fizemos a leitura, é um pouco diferente. Lá é um rei que vai para reinar. E lá, no caso, os servos desse rei fazem uma armadilha para que ele não vá assumir a sua posição de rei. Ele vai para ser coroado rei. Ele vai para assumir o seu posto. E só que os servos são frustrados, porque eles não conseguem atingir a sua finalidade, porque esse Senhor vai e é coroado rei, isso no Evangelho de São Lucas. E no finalzinho do texto, o texto traz uma abordagem que é somente de Jesus Cristo e que é muito comum, tanto o Evangelho de São Mateus como o Evangelho de São Lucas. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Esta expressão, ela aparece nestes dois evangelhos comumente. Não é à toa que eles são chamados evangelhos sinóticos, que eles têm a mesma ótica. Em grande parte do evangelho de São Mateus e de São Lucas, eles têm uma grande quantidade de textos que se referem ao evangelho de São Marcos. Entretanto, esta parábola, ela só aparece em Mateus e Lucas, ela não aparece em São Marcos. Daí ser um texto muito importante, tanto para o estudo da palavra, como para os estudiosos de teologia e estudiosos de literatura bíblica. Porque ele apresenta uma grande questão literária. Qual foi a fonte, por exemplo, de onde Mateus e Lucas retiraram esta parábola? Será que foi de Jesus mesmo? Então os estudiosos questionam isto. E de fato, meus amados irmãos, nós podemos afirmar sim ser de Jesus, porque o texto possui várias pistas para nós que falam, e estas que eu acabei de citar são algumas delas. Outras pistas são vários aramaísmos, quer dizer, usos da linguagem aramaica que foram trazidos e aplicados no grego, que senão não são originais do grego. E a linguagem original de Jesus era o aramaico. Então, portanto, se alguém colocar em dúvida que essa seria uma parábola de Jesus, isso não pode ser feito, não deve ser feito. Porém, faz parte do nosso estudo de teologia nós estudarmos isso e avaliarmos. De fato, é uma parábola de Jesus e tem todos os dizeres, né? Como, por exemplo, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito o colocarei. Então, a ideia de que é um Senhor injusto não é de fato verdade, mas é a ideia do juízo que acontece na vida das pessoas, da justiça que Deus executa na vida das pessoas nos momentos de crise. Que no momento de crise é que se faz a prova da fé, que se avalia a fé.
e que precisa ser aprovado, né? E passar pelo cadinho, pela dificuldade e sair com a fé fortalecida. Mas também o momento de crise pode ser um momento de arrependimento, de perdão e de confissão de pecados. Pode ser um momento de se levantar novamente após uma queda. Então nós temos que estar muito atentos a esse momento, porque o momento de crise é um momento de tomar uma decisão e tomar uma atitude e realizar a ação. Não é um momento simplesmente de reflexão, mas é um momento de uma ação baseada numa reflexão sobre a palavra de Deus e, acima de tudo, um momento de obediência ao Senhor. E eu quero destacar aqui nesse texto, comparando estes 3 servos com outras pessoas, outros personagens da palavra de Deus. Primeiramente, eu quero comparar o servo que recebeu um único talento e o escondeu na terra. No Evangelho de São Mateus, aquele que pegou um talento somente, ele diz assim: porque eu sei que o Senhor ceifa onde não semeou. Tive medo e escondi o talento dentro da terra. No outro texto, o valor monetário era muito maior, corresponderia a 100 denários, o trabalho de 1/3 de um ano. É um trabalho que, se a gente fosse colocar hoje na ponta do lápis, era muito dinheiro. A gente não sabe quanto tempo o Senhor ficou fora, mas ao voltar, nós sabemos que alguns deles mais do que dobraram o valor. Eles multiplicaram por 10. Na parábola de São Mateus, a multiplicação é o dobro, o que já é bastante, dependendo do tempo. De fato, quem pega um talento tem medo e se acovarda diante da circunstância. É lógico e é evidente que a pessoa que tem medo, ela o tem porque ela teve alguma frustração na sua vida, algum momento de dificuldade. E ela, ao se frustrar, ela não permitiu que o Espírito Santo de Deus tocasse na sua alma, no seu coração, e restaurasse e curasse ela dessa frustração. E eu quero lembrar aqui uma pessoa que se frustra por tomar uma decisão errada, uma atitude errada, que é o caso de Sansão, lá no Antigo Testamento, e acaba morrendo em função da sua decisão errada, da sua desobediência. Sansão é um servo de Deus que recebe grande poder do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo 16, o versículo de número 26 ao 31. Juízes 16, do 26 até o 31. Vamos ler a palavra do Senhor. Sansão é um servo de Deus que recebeu grande poder do Senhor, irmãos. Porém, esse poder que Sansão recebeu do Senhor era força física. E ele recebe de Deus, ainda no ventre da sua mãe, um chamado. E a mãe de Sansão sabia disso, que ele tinha um chamado para ser nazireu. Aí que alguns confundem nazireu com nazareno, porque em hebraico existem apenas as consoantes, no hebraico mais antigo, e no hebraico moderno já existem sinais que facilitam essa leitura. Então, nazireu ali seria N-Z-I-R, e nazireu se confunde com nazareno, então muitos confundem. E ser nazireu é o voto de não passar navalha na cabeça, ser nazireu é o voto de não beber nenhum tipo de bebida alcoólica, Ser nazireu faz parte desse voto, a pessoa ter os seus momentos de fazer oração e tem uma série de ritos que ele precisa seguir. Então Sansão era nazireu, foi consagrado ao Senhor, não era uma pessoa ignorante sem conhecimento de Deus. Mas a palavra de Deus fala que ele recebeu de Deus grande força física e que não poderia falar para ninguém que a força dele vinha dos seus cabelos, que eram longos. Mas ele acaba por se casar
com uma mulher que não era do povo de Deus, e isso é uma ruína para a vida dele. Então, meus irmãos, ele tinha esse voto de Nazireu, essa consagração feita pela mãe dele, e ele seguia cumprindo com ela. Mas ele desobedece ao Senhor e ele acaba brincando com a força grande que ele tinha e acaba falando, confessando que os seus cabelos eram a fonte da sua força. E eles prendem Sansão, cortam seus cabelos, e a história é um pouco longa, ele brinca um pouco com isso, e ele termina envergonhado por todos. E ele era um juiz, era para ele julgar o povo de Deus e ser exemplo e corrigir o povo de Deus, e ele termina humilhado, preso, girando o moinho como se ele fosse um animal. Era o animal que puxava o burro, que puxava o moinho, mas Sansão termina ele próprio empurrando esse moinho. E aí, em determinado momento, o rei dos filisteus, que era o povo que era inimigo de Deus, que aprisionou Sansão, no meio de uma festividade no templo aos Baalins, a Baal, resolve, depois de estar embriagado, chamar Sansão para que eles festejem e zombem de Sansão. E Sansão é conduzido por um moço, e é nesse contexto que é produzido o nosso texto. Disse Sansão ao moço, que o tinha pela mão: deixa-me para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que eu me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. E Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Porque Sansão estava cego, irmãos? Furaram os olhos dele. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai, tomaram-no e subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Bom, amados irmãos, nós vemos aí a história de Sansão, uma história de alguém, de um servo de Deus, que passa por uma dificuldade muito grande e acaba tendo a sua vida ceifada de uma forma tão triste. Ele nos faz lembrar a pessoa, o homem que recebeu apenas um talento e que, por medo de Deus, enterrou o talento na terra. Ora, esse que tinha medo de Deus e enterrou o talento é porque em algum momento de sua vida fizera algo errado e fora repreendido. E essa repreensão lhe trouxe medo. Sansão, no final de sua vida, estava com medo, cego dos 2 olhos, sem forças físicas, porque o seu cabelo já fora cortado, embora aqui já cresceu de novo, mas ele ora e pede a Deus forças novamente, porque ele não mais as tinha para poder derrubar aquele local. E por incrível que pareça, apesar dele pedir forças para se vingar, algo que nós consideramos muitas vezes errado, Deus lhe concede forças e ele acaba derrubando aquela casa sobre aqueles homens que também zombavam de Deus. De fato, era para que Sansão tivesse um outro tipo de ministério, e não este, como era também para que o homem que tinha um talento somente em sua mão multiplicasse o talento. E o que acaba acontecendo com pessoas que têm esse tipo de mentalidade, esse tipo de pensamento, é que elas se acomodam às suas circunstâncias e passam a usufruir do dom que receberam de Deus, daquilo que receberam do Senhor. Nós muitas vezes confundimos aqui talentos
com qualidades nossas materiais, e isso complica um pouco para nós que somos de fala portuguesa e para as pessoas que são de fala de língua inglesa também. Então isso complica um pouco, traz alguma dificuldade, né, algum problema. O fato é que nós necessitamos de estar atentos a tudo o que está acontecendo. E eu quero dizer que os dons que Sansão recebera era para ele ser juiz do Altíssimo em relação ao povo de Deus. E esse juízo que ele deveria exercer, né, não era para ser usado em proveito próprio. E ele usa muitas vezes para envergonhar os filisteus, ele mata alguns filisteus, e tem muitas histórias no livro de Juízes sobre Sansão, histórias extraordinárias, maravilhosas. Eu quero fazer a comparação da morte de Sansão com uma outra morte, a morte de João Batista, lá no Novo Testamento. A morte de Sansão foi uma morte desnecessária, a gente poderia classificar assim, né? E Sansão, se fosse uma pessoa que agisse diferente, fosse mais fiel e obediente ao Senhor, não precisaria morrer assim, não estaria nesse estado. Se não se casasse com uma mulher filha dos filisteus, né, não vivesse sob paixão, de fato ele se apaixona por Dalila e vive essa paixão por Dalila, e por ele estar orientado e coordenado e ser dirigido por paixões, é que isso tudo acontece. Então a força física não deve ser o nosso elemento principal. Não há problema em se ter força física e receber isso como um dom de Deus, mas nós precisamos desenvolver todos os dons que o Senhor nos deu, e não somente alguns. Então o desenvolvimento precisa ser completo, pleno. Precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Então aqui eu quero lembrar de João Batista. Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 14, verso de 1 a 11. São Mateus 14, os versos de 1 a 11. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos seus, que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Irmãos, eles estão falando isso de Jesus, e aqui nesse texto ele vai falar um pouquinho de João Batista, né? Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Então nós vemos aqui que Herodes estava pegando a mulher de Filipe, seu irmão. Estava tendo um relacionamento com ela. E João Batista diz para ele: não é lícito isso que você está fazendo, não é correto, não é certo você fazer isso. Então João Batista estava denunciando uma injustiça que Herodes estava fazendo com o seu irmão. Então João Batista estava falando a palavra de Deus, pregando a justiça de Deus, pregando que ele precisava mudar de atitude. Mas Herodes queria matá-lo, né? E querendo matá-lo, temia o povo, porque todos o tinham como profeta. Ora, tendo chegado ao dia natalício de Herodes, quer dizer, o dia do nascimento, aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ele prometeu a ela que daria a ela o que ela pedisse. Então ela, instigada, quer dizer, influenciada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. E foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então aí, amados irmãos, nós vemos o que aconteceu, como que foi a morte de João Batista. João morre por denunciar o pecado de Herodes, ao passo que Sansão acaba morrendo porque ele desobedece.
Então são duas mortes diferentes. João Batista desenvolve seus dons e talentos e os coloca a serviço do Rei, de Jesus Cristo, ao serviço de Deus. E Sansão não. Sansão, ao invés de desenvolver seus talentos, ele desperdiça o seu tempo, o seu talento, usufruindo do seu poder e numa atitude muitas vezes até exibicionista. De fato, amados irmãos, nós precisamos olhar e verificar que Sansão representa aqui aquele homem que tinha em suas mãos apenas um talento. E nós devemos estar muito atentos e tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes a pessoa que recebe pouco e fala, mas eu tenho tão pouco, eu não tenho nenhum dom, nenhum talento, e eu quero destacar aqui que os dons, que esses talentos são dons espirituais que o Senhor nos concedeu. A gente fala às vezes, eu não sei fazer nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar, e a gente pensa logo no pastor, pensa em pessoas que cantam, que pregam, que fazem alguma coisa em público, e isso muitas vezes nos incomoda, porque eu não sei fazer nada disso. Ou talvez você tenha muitos talentos, você fale bem em público, você ore bem, você pregue bem, e isso daí pode acontecer também, mas se você não desenvolver esses dons que Deus te deu, e eu quero destacar os dons que Deus nos dá, como aqueles dons e frutos do Espírito Santo, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, humildade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio, amor. Todos esses dons que o Senhor Deus nos concede, nós precisamos desenvolver. Se não desenvolvermos, corremos o mesmo risco que Sansão correu, corremos o mesmo risco, não que João Batista, porque João Batista desenvolveu os seus dons, né? Ele morre por um outro motivo, ele morre como um mártir, né? Mas corremos o risco de ter a mesma finalidade, o mesmo destino que aquele servo que tinha apenas um talento em sua mão. Ao ter um único talento em sua mão, ficarmos com medo e esconder o talento na terra, ou dentro de um pano. Eu embrulhei o talento num pano, enrolei ele e guardei para apresentar para o Senhor na hora que ele voltar. E o Senhor fala, você deve desenvolver o teu talento, você deveria ter desenvolvido. Se você sabe que eu sou um Deus zeloso, se você sabe que eu sou cuidadoso, que eu gosto das coisas corretas, direitas, por que você não entregou o dinheiro aos banqueiros? Ou por que você não trabalhou com aquilo que você tinha em mãos e desenvolveu? Se você não tinha condições de desenvolver o teu talento sozinho, fosse a uma escola, estudasse, trabalhasse, que tem pessoas que têm muita dificuldade e precisam de um mestre, de um professor ao seu lado, não conseguem se desenvolver sozinhas. Precisam de ajuda, de apoio. E há outros que têm tanta dificuldade que mesmo estudando, indo à escola, precisam de um professor particular ainda ao lado para poder reforçar o que está aprendendo ali, que ainda tem muita dificuldade de aprender. Não é vergonha nenhuma. Seria aí os banqueiros, né? Aquele que precisa de mais ajuda para poder se desenvolver. Nós muitas vezes temos muita dificuldade de entender e nos portamos igual a Sansão. E eu quero dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que olha para si mesmo e diz, eu não tenho talentos, eu não tenho condições de me desenvolver, e você próprio se coloca de lado, à margem, ou talvez você se sinta colocado à margem por outras pessoas, porque isso também pode acontecer, as outras pessoas podem te colocar à margem. Você não faça isso consigo mesmo. Você não se coloque nessa posição. Você busque a presença de Deus e peça orientação ao Senhor, peça direcionamento de Deus e saia dessa posição de estar parado, fixo, prostrado, com autocomiseração, achando que você não tem dons, não tem talentos, não recebeu nada de Deus, que isso que você tem é muito pouco, e procure desenvolver-se diante do Senhor. Busque de Deus a direção para que você possa se levantar dessa situação em que você está
e enfrentar o inimigo, e enfrentar os desafios, enfrentar as dificuldades, enfrentar as lutas, as dores e as enfermidades. É isso que nós precisaremos fazer daqui para frente, até a volta do Senhor. Com certeza, num determinado momento, estamos parados e precisamos ficar parados num local sem sair das nossas casas, mas isso não quer dizer que nós não podemos nos desenvolver, que nós não podemos estudar, que nós não podemos aprender, que nós não podemos crescer espiritualmente, que nós não podemos orar, ler a palavra de Deus, que nós não podemos treinar, estudar um instrumento ou aprender um instrumento novo, que nós não podemos aprender a cantar, que nós não podemos orar e desenvolver o nosso ministério de oração, mesmo parados na nossa casa, mesmo tendo que evitar de sair da nossa residência. O Senhor quer que a gente desenvolva os dons, os talentos, aquelas qualidades que o Senhor nos deu e nos concedeu. Amém, queridos? E, em primeiro lugar, então, o exemplo negativo de Sansão, né? E que nós deveríamos ter uma atitude positiva. Então, não siga este exemplo. Um segundo exemplo que eu chamo a atenção dos irmãos, dentro da parábola dos talentos, então nós temos um que desenvolveu, que não desenvolveu um talento, temos um que desenvolveu 5 talentos, e o outro que desenvolveu 10 talentos. Vamos agora ao que desenvolveu 5 talentos. Eu os comparo à situação de Marta e de Maria. E aqui nós vemos um divisor de água, né, na família. Está em São Lucas, capítulo 10, o verso 38 ao 42. Então vamos abrir nossa Bíblia em São Lucas 10, do 38 ao 42. São Lucas, capítulo 10, desculpe, eu falei 28, é do 38 ao 42. Isso agora. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. E Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Fiquei um pouquinho na frente da letra, né, da palavra. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olhem, amados, o que Jesus está dizendo. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Mas antes ele disse: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. A grande dificuldade nossa, nos tempos que nós vivemos, estudando e aprendendo com os mestres aqui desta terra, é que os mestres desta terra nos ensinam que muitas coisas são necessárias. Tudo que a gente vai aprender sempre é tudo muito complicado, muito difícil, muito complexo, e cada vez as pessoas complicam mais e dificultam mais, de tal modo que é mais fácil desistir do que continuar. A vida já contém os desafios do dia a dia que são necessários, que são normais, são naturais. É desnecessário aumentar e ampliar os desafios, de modo que isso acaba criando em nós um vício, de que se não for com muito trabalho, com muita dificuldade, com muito empenho, a gente não vai. E Jesus fala com clareza para Marta que pouca coisa é necessário, ou melhor, uma só coisa. Jesus está com clareza falando, para Marta que era necessário somente estar aos pés dele. Nós temos também muitas dificuldades. Às vezes nós planejamos tantas coisas para o Senhor Jesus Cristo e esquecemos que só é necessária uma única coisa. E aqui, neste momento,
talvez seja o momento da pessoa que produziu apenas 5 talentos. Ele pegou o que ele tinha em mãos e multiplicou e gerou 5 talentos. Porque a visão ainda fica um pouco dividida. Está com Jesus, como no caso de Marta, mas está com os olhos voltados para as obrigações, aquilo que tem que fazer, e tem sempre alguma coisa entre ela e Jesus Cristo, tem sempre uma irmã entre ela e Jesus Cristo, tem sempre um obstáculo, tem sempre uma dificuldade, alguma coisa que está no caminho, que não está conforme a sua própria ideia e mente, conforme o seu pensamento, o seu planejamento. E Jesus diz assim: não precisa isso, Marta. Precisa fazer igual Maria está fazendo. É só sentar aos pés. E ela, muito atarefada, quer dizer, colocando sobre si mesma mais tarefas do que deveria. Jesus fala para ela que ela precisa escolher a melhor parte. Senão ela não seria eficiente. E, de fato, Marta não se parece muito com aquele que vai conquistar os 10 talentos. Ela acaba conseguindo algo de Jesus, consegue uma orientação, e se ela seguir essa orientação de Jesus, vai ter um bom retorno. Então é necessário que a gente olhe e entenda que uma vida de religiosidade pode alcançar a presença do Senhor, pode estar na presença do Senhor, mas o resultado, ele é intermediário. Quem dera todos nós pudéssemos ter o resultado de conquistar os 10 talentos, ir a um nível tão avançado, tão elevado, de entrega na presença do Senhor. E aqui a gente vê Maria, e Maria alcança a entrega total ao Senhor, enquanto Marta fica numa entrega parcial. Então, talvez aí haja pessoas no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja, que fazem uma entrega, que são irmãs que gostam de trabalhar, gostam de fazer a obra de Deus, gostam de executar, mas estão sempre com a cabeça pensando em muitas coisas para fazer. E acabam esquecendo-se que só basta fazer a vontade do Senhor, que é muito simples, só basta uma coisa. Nós temos que perguntar para o Senhor qual é a vontade dele para aquele momento, o que eu tenho que fazer. E se o Senhor fechar uma porta e não permitir que a gente faça aquilo que nós achamos que é a vontade de Deus, que a gente não se frustre com isso, mas que a gente saiba colocar nas mãos do Senhor, confiar no Senhor, crer, entregar para Ele a nossa dificuldade, o nosso problema, e sentar aos pés de Jesus, chorar aos pés de Cristo, orar aos pés de Cristo, e aos pés do Senhor deitar e deixar toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia com os nossos muitos afazeres, com os nossos trabalhos, com as nossas dificuldades, com as nossas decisões. Então eu comparo aqui o caso de Marta e de Maria, especialmente com o caso daquele que tinha conseguido apenas 5 talentos, que já é alguma coisa, já é uma vida juntamente com Cristo, mas poderia alcançar mais, poderia ser muito mais eficiente. Então eu cito esse exemplo, não é um exemplo assim perfeito, mas é conforme Deus tocou no meu coração esta semana. Eu vinha orando ao Senhor, o Senhor tocou no meu coração com esse texto e veio esta comparação à minha mente, que eu creio que vem da parte de Deus. E por fim, a última comparação é com Saulo de Tarso, ou com Paulo, o apóstolo Paulo. Né, meus queridos? Mas antes de eu ir para a comparação de apóstolo Paulo, eu quero ler também o Evangelho de São João, ainda falando de Marta e Maria, o capítulo de número 12, o versículo 1 e 2. Evangelho de São João, capítulo de número 12, os versos 1 e 2. Evangelho de São João 12, versos 1 e 2. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E deram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então nós vemos aí que provavelmente foi esse momento quando Jesus Cristo estava com eles após a ressurreição de Lázaro. Alguns autores colocam este momento assim, outros colocam
como um outro momento diferente, né, queridos? Então, que a gente possa estar atento aí, pois era um momento de festividade, era um momento de estar todos juntos, né, para se alimentar e colocar as coisas na mesa, né, tinha que ter um momento para sentar-se, estar com Jesus. E a impressão que a gente tem é que Marta não parava, né? Tão angustiada ela estava, tão preocupada ela estava, que ela não conseguia desligar. Então, às vezes nós precisamos parar e desligar um pouco de tanta correria. Afinal de contas, né, o Senhor nos chamou para isso. Não é porque nós estamos numa cidade do interior, não é porque a gente tem uma profissão que é diferente das outras, não é por causa disso. Devemos nos desligar um pouco, porque tem um momento de nós buscarmos ao Senhor, porque o Senhor nos pede que façamos isso. O Senhor nos pede para que tenhamos essa atitude, que é uma atitude espiritual diante de Deus, de gastarmos um tempo de qualidade, investirmos um tempo de qualidade no reino dos céus. Afinal de contas, nós fomos chamados para sermos reis e sacerdotes diante do Senhor e diante dos homens. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo nos chamou e nos convidou, amados irmãos. E, em último lugar, como eu estava dizendo, o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 12, verso 2, fala um pouquinho daquilo que a gente pode extrair aí da história do apóstolo Paulo. Hebreus 12, versos 1 e 2. Ou, desculpem, verso 2 apenas. Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém, queridos? Vamos voltar lá para o versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Ignomínia aqui é vergonha, né? Então, amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo suportou a cruz, mas não levando em conta a vergonha. Porém, Paulo diz, olhe, Paulo, eu não sei se foi Paulo que escreveu Hebreus, né? A gente não sabe quem escreveu Hebreus ao certo. Alguns autores afirmam que é Paulo, mas não dá para a gente afirmar com certeza. Enfim, o que importa é que nós temos a rodear-nos uma nuvem de testemunhas, então desembarace do peso, certo? Se desembarace do pecado. A palavra de Deus está dizendo, desembaraçando-nos do peso, desembaraçando-nos do pecado. Corramos com perseverança essa carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E aqui eu quero chamar a atenção para lermos o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses capítulo 3, os versos 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Não quis mudar aqui o versículo, agora sim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Eu vou em direção a Jesus. Segundo o outro texto que nós lemos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, querido, olhe firmemente para Jesus e prossiga para Jesus. Essa foi a ação e a atitude daquele que recebera os talentos e multiplicara em outros 10 talentos.
aquele servo que foi o mais eficiente, ele olhava firmemente para o autor e consumador da fé, ele olhava para Jesus e caminhava em direção a Jesus Cristo. Eu e você precisamos fazer isso. Deixar o pecado que nos assedia, que nos rodeia, deixar todo o peso, nos desembaraçar e olhar seguindo para Jesus. E para concluirmos, quero dizer aos irmãos que devemos deixar todas as ações igual a Sansão teve, todas as ações de indiferença, de vingança, de preocupação conosco mesmo, com a circunstância que está ao nosso redor, todas as armadilhas que o inimigo das nossas almas, que Satanás tenta colocar no nosso caminho para nos distrair, desviar a nossa atenção e pegar os dons que o Senhor nos concedeu e desenvolvê-los. E vamos ler a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, o verso 22, para que nós possamos, atentos àquilo que o Senhor nos concedeu, sabermos a direção que o Senhor tem para a nossa vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. São os frutos do Espírito que nós precisamos desenvolver. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. O Senhor Jesus quer que você tenha uma vida de honra, uma vida de vitória. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Ah, se Sansão tivesse deixado de lado as suas paixões, que vida vitoriosa ele teria no Espírito Santo em Cristo Jesus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, irmãos? O que nos falta muitas vezes é vivermos e andarmos no Espírito Santo. E não nos deixemos possuir por vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós fomos chamados, amados irmãos, a servir ao Senhor com amor, humildade e longanimidade. Fomos chamados a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas, sendo exemplo, sendo sal da terra, cheios de bondade, de benignidade, mansidão e temperança. Aí você vai pensar, mas eu vou ser bobo das pessoas, vão pisar em cima de mim. E muitas vezes fizeram isso com Jesus. E Ele nos deixou o exemplo para que nós possamos seguir as suas pisadas. Uma vida de honra, uma vida de vitória, é o que Deus tem para ti, meu irmão, para mim, para nós. É tempo de ação, é tempo de você agir, exercendo o amor de Cristo, manifestando Ele a todas as pessoas, a bondade, a benignidade, os frutos do Espírito Santo. Mas é tempo de agir não qualquer atitude, mas essa ação que é orientada por Deus, que frutifica em dons espirituais e que é fruto de uma pessoa que crucificou com Cristo a sua carne, as suas paixões, as suas concupiscências, os seus desejos, o seu orgulho. Eu quero orar por você, para que em nome do Senhor Jesus Cristo, eu e você, todos nós, estejamos no ponto certo, no tempo da ação, no tempo da manifestação dos dons espirituais. Oremos. Senhor Jesus, colocamos diante de Ti a vida de cada irmão e cada irmã. E Te suplicamos, Senhor, que estejamos todos no tempo da ação, no momento entre a Tua ascensão, a Tua subida aos céus, e o momento entre a Tua volta, Senhor, quando nesse espaço, nesse ínterim, Senhor, nós possamos manifestar os frutos do Espírito, evangelizando, pregando a Tua palavra, dando testemunho com as nossas vidas, dando testemunho com a ação de amor, de perdão, de consagração, e sendo acima de tudo, Senhor, Teus servos, e fluindo em dons do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, fala, Senhor, com cada irmão, com cada irmã, toca em cada coração, transforma, que nós não fiquemos, Senhor, como Sansão, ó Pai, estejamos adoecendo, andando em cima das paixões, que nós não estejamos como Marta, Senhor, que estava muito preocupado com os afazeres, mas que nós possamos, ó Pai, estar agindo conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, cumprindo sim com os nossos deveres,
cumprindo sim com os nossos afazeres, mas sem, ó Deus, isso ser um peso, sem estarmos sendo dirigidos por eles, sendo dirigidos e orientados por Ti, para amadurecermos e frutificarmos com os frutos do Espírito Santo. Tudo isso nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Opera, Senhor, na vida da Tua igreja. Tudo isso te pedimos, Senhor. Age, concede uma semana, Senhor, abençoada, para que os Teus filhos tomem a decisão de agir conforme os frutos do Espírito Santo, conforme a Tua graça, conforme a Tua paz. Tudo isso te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor.